Nossa pele tem algumas camadas, mas essa camada mais externa, chamada de epiderme, ela é formada a partir do ectoderma. Isso significa que nós precisamos saber qual o contexto que está por trás do ectoderma. E por trás do ectoderma nós temos um forte sentimento de contato ou separação. Como assim? Se são opostos. Justamente, nós temos uma parte de sentimentos muito fortes que estão relacionados a um contato indesejado. Então, por exemplo, um ladrão que segura a sua mão é um contato indesejado. Uma barata que anda pela sua mão é um contato indesejado. Agora, nós falamos também de uma conotação de separação. E separação é uma separação que eu não queria que acontecesse. Então, por exemplo, um adeus, um último beijo. E isso tudo, pessoal, sempre em 4 aspectos. Então, quem tiver aí com caneta e papel, anotem o que eu vou dizer. Tudo que nós vivemos na nossa vida, de todos os aspectos, a nossa percepção capta a partir de 4 momentos, possíveis momentos. 1. O real. Sim, realmente eu tive um contato indesejado. 2. Simbólico. Simbólico, a pessoa nem encostou em mim, mas eu me senti tocado. 3. Imaginário. Imaginário é quando eu só de pensar que alguém vai me tocar, só de pensar que algo vai me tocar, eu já sinto tocado. E, finalmente, o virtual. Eu vejo alguém ser tocado e eu sinto algo em mim como se fosse em mim. Eu sinto como se tivesse sido em mim. Então, esses 4 aspectos que o nosso cérebro não entende o que é somente real. Ele entende também o que é simbólico, ele entende também o que é imaginário e ele também entende o que é virtual como sendo dele. Então, para falarmos de alergias, nós temos que saber que às vezes uma pessoa nem encostou ou talvez não se separou realmente, mas o nosso cérebro entendeu assim. Então, justamente é a partir daí que nós podemos começar a desenvolver alergias de pele. E o detalhe, o bom é que o ectoderma ele é bem generoso no sentido de que onde surge o sintoma é exatamente onde eu senti um contato indesejado ou uma separação não desejada. Se eu tenho um sintoma aqui na minha mão, é aqui que eu senti aquela situação. Se eu tenho um sintoma aqui na minha pele, na testa, é onde eu senti um contato indesejado ou uma separação não desejada. Então, vão tomando nota desses aspectos importantíssimos porque eles vão construindo todo um raciocínio de entendimento do fator causal. As alergias, na verdade, elas se manifestam de 1001 formas. Porque algumas alergias coçam, algumas alergias vão ficar um vermelho no local. Então as alergias, elas são muito abrangentes. E por isso que muitas vezes tem que se fazer testes. A partir dos testes, você é alérgico a tal coisa, então tem que evitar isso. Isso, na verdade, não é um tratamento. É um desvio daquilo que foi detectado como fator irritativo ou irritante. E quando nós falamos de correção, de resolução, nós não queremos uma resolução temporária, nós queremos uma resolução definitiva. Ou seja, daqui a 6 meses, se eu colocar um brinco novamente nas 2 orelhas, eu não vou ter alergia em nenhuma. Tem gente que tem alergia na mão, nos anéis. Uma alergia, ela não surge assim do nada. Puxa, que azar, agora eu sou alérgico a talco. Não, agora eu sou alérgico a borracha. Então, não. Esqueçam isso. Os fatores irritantes ou que causam uma irritação, eles são, na verdade, um trilho. Eles não são causais. Por quê? Porque você, de repente, usou talco uma vida inteira e só a partir de agora que você tem alergia. Então, não é do talco. Quando a pessoa tem alergia a animais, então tem muitas pessoas que têm, né? A pelo de cachorro, pelo de gato, alguma coisa assim. A tapete, para que você desenvolva uma alergia de pele, é preciso que você viva uma situação impactante,
ao mesmo tempo inesperada e que tem um contexto dramático, onde você viveu um contato indesejado ou uma separação desejada, mas não conseguida. Onde? Exatamente no local onde você tem a manifestação do sintoma, ou seja, onde você desenvolveu aquela alergia. E se for uma alergia generalizada, por onde começou essa alergia? Por onde começou é exatamente o local onde você sentiu um contato indesejado ou uma separação não desejada de maneira drástica, impactante e ao mesmo tempo inesperada, ok? Então você precisa ter uma combinação de fatores, porque assim como quando a gente trabalha, a gente usa aquele ditado assim, depois vão falar que é sorte. Então, o que acontece com os nossos sintomas ou as doenças que nosso corpo desenvolve? É que você tem um conjunto de situações que precisam somar-se e precisam vir ao encontro de uma percepção dramática para que você desenvolva. E aí depois vão dizer que foi azar. Agora, como é que nós podemos abordar uma pessoa que tem esse sintoma? Então você está lá conversando de boa e a pessoa fala assim, nossa, começa a coceirinha. O detalhe da coceira é que sempre a coceira vai indicar que você quer se separar de algo. Por quê? A coceira, olha só, o que nós estamos fazendo? Nós estamos tentando arrancar uma informação. E é exatamente isso. Olha, percebem o sentido biológico? Percebem como que o corpo faz tudo no sentido de não somente ganhar tempo, mas de sobreviver? Então eu começo a me coçar. Mas foi aqui que uma barata passou. E se uma barata passou aqui, era um contato totalmente indesejado, onde eu senti como impactante, inesperado e dramático, porque eu tenho horror a baratas. O meu organismo quer arrancar uma informação. Como que eu arranco uma informação? As células, elas guardam informações. Então, primeiramente, eu vou ficar tentando me lavar. E sabe aquela coisa, por exemplo, a sensação de que aquelas perninhas estão andando aqui ainda? Então, é uma informação que ainda não foi embora. Quanto mais eu tiver contato, ou com uma lembrança, ou com toda vez que eu vejo barata, ou eu desconfiar que aquele lugar pode ter passado uma barata, eu vou começar a ter coceira. Por quê? Porque eu começo a reviver inconscientemente a minha cena dramática. Não precisa ser sempre consciente, tá? Essa lembrança. Toda vez que você tem contato com algo que faz o seu organismo lembrar-se, consciente ou não, daquele fator, ou seja, um acesso ao fator causal, você vai desenvolver a sua alergia. É a crise, né? A crise da alergia. Eu dei aula para um aluno, na época que eu era professor de faculdade, e esse aluno, ele tinha uma alergia que era generalizada, ele descamava toda a pele, tá? Só que não era sempre. O interessante era isso, era em determinadas épocas do ano. Mas era generalizado, o rosto, a face, até a ponta do dedão. Isso era um tipo de alergia que ele não tinha achado ainda um processo de cura ou de resolução. Como é feita nossa abordagem? Então, quando uma pessoa ela tem uma alergia, você já sabe que você precisa perguntar onde iniciou essa alergia. E segundo, você vai perguntar o que aconteceu antes do início dessa alergia. Mas em que sentido? O que aconteceu de impactante, inesperado e de forma dramática, ok? Então, por quê? Porque se for só uma historinha, a pessoa levar um susto, a pessoa, não gostei disso, mas se era algo esperado, tá tudo certo. Aquilo ali é transitório, é um sentimento transitório e passa. Nós precisamos de histórias que sejam impactantes, inesperadas e que tenham um contexto dramático. Como que eu vou saber que tem um contexto dramático? Essa pessoa, quando está contando, ela apresenta sinais. Ela tem distorções. Por exemplo, uma engolidinha seca, né? Então, quando essa pessoa está contando o drama dela, é diferente dela falar, puxa, eu sofri muito, porque eu me assustei naquele momento. Olha só, é diferente dela falar, puxa, aquilo não teve como, nossa, eu
Eu fiquei assim em pânico. Veja que eu parei, dei aquela embargada na voz e tal. Então nós precisamos dessas distorções quando a pessoa está contando a historinha dela, tá? Para que a gente consiga diferenciar o que é uma historinha, mimimi, o que é o mimimi? O milindre. Ou seja, a pessoa está fazendo tempestade em copo d'água de uma situação realmente dramática. Uma situação dramática, ela não consegue disfarçar o momento em que ela foi pega de surpresa. É muito importante observar tudo isso. Esse é o início da abordagem, onde nós precisamos identificar o fator causal. Quando nós identificamos o fator causal, fica muito mais fácil entendermos que a percepção naquele momento criou um registro. Só que é um registro que não é somente aqui. É um registro aqui no nosso cérebro e um registro onde eu senti o contato separação. Quer ver só? De uma forma simbólica, você chegou numa festa, numa balada. Você sempre tem dois tipos de amiga, né? Aquela amiga que te salva de qualquer roubada e aquela amiga que te coloca numa roubada. E aí essa amiga que te coloca numa roubada, ela estava muito inspirada naquela noite e ela veio e te apresentou um cara muito estranho. Olha, amiga, deixa eu te apresentar esse meu amigo aqui. Eu acho que vocês têm muito a ver e eu acho que vocês têm que conversar. E aí ela saiu e deixou vocês dois ali. E você queria sair da situação, não conseguia, você estava meio acuada ali em um canto e querendo sair da situação. E aí, o que acontece? Esse cara diz para você, ele fica olhando nos seus olhos e na sua boca, nos seus olhos e na sua boca, nos seus olhos e na sua boca, nos seus olhos e na sua boca. Ele não te encostou, mas ele fica olhando nos seus olhos e na sua boca. O que acontece? Você pode ter se sentido tocada, porque na hora que a coisa estava quase acontecendo, chegou a outra amiga que te tira das roubadas. Ela falou, amiga, eu preciso de você, vem cá. E te tirou dessa roubada, mas você se sentiu tocada por aquela pessoa que você não queria de jeito nenhum beijá-la, ok? Então, mesmo esse nobre cidadão não tendo encostado um único dedo em você, você pode desenvolver uma alergia no seu lábio. E aí as pessoas vão falar, nossa, é herpes, é não sei o que, um monte de coisas. E na verdade é só o resultado de uma situação impactante, inesperada, de uma maneira dramática, ok? Onde você se sentiu tocada, se sentiu, não foi, mas se sentiu. Já que você já sabe alguns princípios, alguns conceitos e alguns fundamentos, o que é que você pode fazer na prática para dar um fim na alergia de pele que você tem ou que um amigo tenha, né? Então, quando você faz essa abordagem, você acaba de descobrir o fator causal. Yes! É hora de quase estourar uma champanhe. Por quê? Porque descobrir o fator causal é coisa muito séria. Porque é esse fator causal que vai conduzir você a uma resolução total. Nós estamos falando de um tratamento definitivo, onde muitas vezes essa pessoa está dependendo de pomadas, de qualquer coisa, de medicamentos, porque tem uma alergia de pele que dura anos. Às vezes é uma alergia que vai e vem, mas dura muito tempo, tá? Aliás, mesmo que dure aí apenas alguns dias, é recente, mas ninguém quer ter, ninguém precisa ter. O importante é isso, quando você entende a sua biologia, você também entende o quanto você é capaz de elaborar estratégias para resolver. Ou seja, você é capaz de mudar sua biologia? A resposta é simples, sim. Então vamos lá. Você descobriu o fator causal. O que eu faço com essa cena agora? Então você já descobriu se é um contato indesejado ou se é uma separação não desejada. Vamos falar primeiro do contato indesejado. Você precisa dar sempre uma conotação contrária. Se você teve um contato indesejado, você precisa oferecer para essa pessoa uma lembrança, alguma situação de um contato desejado. Se ela teve uma separação não desejada, você precisa trazer eventos, lembranças reais de coisas ou de situações
em que ela se aproximou de algo. Então sempre será o contrário da percepção que levou à causa. Então o que eu preciso para que essa pessoa resolva esse sintoma? Eu posso ir lá no ouvido direito. Por que o ouvido direito? O lado direito, dentro de toda uma fundamentação científica, é o lado receptor, vitalmente receptor. Você vai lá no ouvido direito da pessoa e vai dizer para ela o seguinte: olha, você precisa lembrá-la do que aconteceu. Olha, 2 anos atrás você foi surpreendida porque uma barata passou na sua mão. Então você lembra a pessoa da causa. Segundo, você vai informar essa pessoa de que aquilo está pertencendo ao passado. Então, olha, mas isso foi há 2 anos atrás. Hoje, essa barata não está mais aqui. Simples assim. E terceiro, você vai dizer ao contrário. Da mesma maneira que você ficou traumatizado dentro da sua percepção por conta de um contato indesejado, você também certamente tem muitas lembranças, muitos fatores localizados lá no seu passado que trazem lembranças muito gostosas, muito prazerosas, né? O toque da sua mãe acariciando a sua mão, o toque de um namorado, o toque de uma namorada. Essa mão registrou um contato indesejado? Sim, mas ela também registrou 1001 contatos desejados. Mas o mais importante é que hoje, aqui, no tempo presente, você pode escolher quais os contatos que você deseja ter exatamente aqui, onde iniciaram os sintomas. Parece um conselho? Não. Conselho é mais ou menos assim: olha, acredita, vai dar tudo certo. Olha, não faz mais isso que que não vai acontecer mais. Conselho é algo temporário. Por quê? Porque quando a pessoa volta para o seu ambiente, normalmente os sintomas também vão voltar. Conselho é bom? É, mas ele tem data de validade e a data de validade é muito curta, geralmente alguns minutos, porque logo depois passa o efeito, ok? Agora, isso tudo que eu estou passando para vocês tem palavras-chave inseridas e palavras-chave que vão ao encontro do quê? Do fator causal. E é por isso que o organismo reage. Então o que eu quero dizer é o seguinte: essas palavras-chave, quais são no contexto de alergia de pele? São as palavras de devolver um contato ou palavras de eliminar algo. Então sempre é o contrário. Então o importante é que você sempre fale algo positivo. Sim, hoje aqui no tempo presente já é um novo momento. Hoje aqui no tempo presente você pode escolher o contato que você deseja. Hoje aqui, enfim, isso é positivo, é sim. Só que isso não basta, você precisa das palavras-chave. Hoje você já pode escolher o que você deseja ter contato. Aí é uma frase-chave poderosíssima. Por quê? Porque o que causou foi um contato indesejado. Nesse exemplo que eu dei para vocês. E no caso de uma separação, né, não desejada, pode ser de um relacionamento. Então, olha, você viveu esse drama de uma maneira impactante, inesperada, uma separação que você não esperava isso. Mas, hoje aqui no tempo presente, você pode devolver contatos que foram perdidos. Quais são esses contatos? Devolver contatos que não exatamente precisa ser desse relacionamento. Devolver contato significa, talvez, buscar um novo relacionamento para devolver, não é aquele contato específico, é devolver contato de ser acariciado. Devolver o contato de ter simbolicamente, real, imaginário, virtual, um contato. E não necessariamente precisa ser daquela pessoa que foi embora. Você precisa devolver o contato de ser acariciado, de ser tocado com carinho. Então isso que é importante. Por que que resolve? Porque nós estamos falando de palavras-chave e não de conselhos. O conselho, como eu disse, é bom? Lógico que é, mas saiba que ele dura apenas alguns minutos. E as palavras-chave são palavras quase que mágicas. Só não são mágicas porque mágica, na verdade, é um ilusionismo, né? E são palavras muito poderosas, tá? E por isso que tem que ser falado no ouvido direito. O ouvido direito é o ouvido receptor do nosso organismo.
Quando a pessoa tem alergia do sol, quando se expõe ao sol por 30 minutos apenas, já enche de bolinhas. Vamos pensar o seguinte, tem pessoas que ficam lá 1 hora, 2 horas, 3 horas no sol e tá tudo bem, vai ficando moreno. A pessoa só fica morena e, enfim, chega na cor dela, que ela deseja, fica com as marquinhas do verão. Mas o que acontece? Tem pessoas que nem precisa ficar exposto ao sol, só aquele mormaço é o suficiente para causar uma alergia de pele, uma irritação. Então, vamos relembrar tudo que nós falamos. Você precisa identificar quando é que iniciaram esses sintomas. Segundo, por onde começaram esses sintomas, em que parte do corpo. E terceiro, o que é que aconteceu antes do início dos sintomas. Agora uma dica importantíssima. Se a pessoa tem uma alergia de pele toda vez que ela se expõe ao sol, é porque naquela historinha, antes de iniciar os sintomas, tem algum contexto que o sol está envolvido. Por quê? Eu preciso de uma situação impactante, inesperada e dramática. Então vamos supor que a pessoa estava na praia e lá na praia aconteceu uma situação que ela foi pega de surpresa, né? Impactante, inesperada, e era um dia que estava muito quente. E o que mais chamava a atenção era justamente que ela estava lá, nesse sol quente. Então o sol, ele é um trilho do conflito. Ele não é o fator causal, ele é um trilho. Ele é o intermediário. Por quê? Toda vez que essa pessoa se expõe ao sol, o organismo dessa pessoa se lembra, ele revive. Ele revive não é aqui, na cabeça, na memória consciente, é exatamente na pele. E quando revive na pele, a pele vai ter reações, tentando eliminar aquele calor que está muito forte. Se eu tenho que falar no ouvido direito da pessoa, e se eu quero fazer comigo mesmo? Quando você quer fazer com você mesmo, você já está processando uma informação. Então não precisa ser no ouvido direito. O ouvido direito é para terceiros, tá? Porque aí nós vamos estimular o processamento dessa informação. Quando é com você mesmo, só de estar pensando numa resolução, você já está processando. Então tá tudo certo.